tudo bem? Olá, Miguel. Então, pronto para mais uma. Como é que eu ia dizer? Pá, esqueci-me. Estava-me a lembrar da palavra e depois esqueci-me. Bom, o nosso momento de nós expulsarmos cá para fora as nossas. As Uma nossas. catarse, uma A nossa catarse. catarse, é isso mesmo. Obrigado. Obrigado por me ajudares. A nossa catarse religiosa da semana. Falar. Esta semana foi uma semana que houve muitas notícias. O Papa falou sobre uma série de coisas meias totós, ahm, mas pá, eu não marquei Totalmente totós. totalmente totós, mas, mas pronto, mas eu nem marquei nada disso porque o nosso programa desfavorito trata de algumas delas e eu Yeah. deixei passar. Então, vou pôr só aqui um videozinho para nós começarmos com um appetizer. E depois vou falar de uma coisa polémica que eu tenho para falar, que eu não sei se tu concordas ou não, e nós vamos discutir um bocadinho isso. Bom, Depois, era justo que não concordasse, não era? era, mas vamos ver, Era vamos ver. Pode ser que engraçado. seja hoje que nós não concordamos com qualquer coisa. Pois é, E, isso é que é. e depois vamos falar do nosso programa favorito e terminar a coisa. Eu acho que vai ser rápido hoje. Então, a ver se Vamos nós embora. conseguimos. Vamos Primeiro embora. vídeo. Os discípulos estavam andando com Jesus, Jesus falou que ia morrer, que ia ressuscitar, nunca caiu a ficha para ninguém, os caras totalmente por fora. Aí quando Jesus ressuscita e é avisado e falado, o nosso querido Tomé mandou lembrança para todo mundo, falou, imagina, eu não acredito Foi de embora. jeito nenhum. E aí ele O cara que tinha fecha o corrigido, tempo que tal, tinha tido provas. se eu não botar o dedo lá, o que você esperaria? Se Jesus fosse religioso no nosso molde, Punição. ele soltaria os cachorros. Mas que vergonha, cara. Tanto Blasfêmia, tempo comigo, como é que você fez um negócio desse? Jesus não só aparece para Tomé, permite que ele bote o dedo, veja lá, e aí corrige a caminhada dele. E aí, nesse momento, Tomé vira para Jesus e fala, Senhor meu e Deus meu. É uma das frases mais poderosas que você encontra de alguém reconhecendo que Jesus é divino. Aí está. Queria só mostrar esta parte, porque tem várias coisas interessantes. Desconfiar de alguma coisa é para É estes mau. tipos muito mau. É mau. No É sentido em que, pá, este gajo morreu, ressuscitou. Pá, calma. Duvidas? E depois o gajo faz uma observação muito interessante. Eu acho muito interessante. Se fosses religioso como eu, Exato. lançava-te os cães em cima. Exato. Mas Jesus não é como eu. É um bocadinho melhor. Então, deixa o gajo tocar-me na ferida e está tudo bem. Pá, achei que isto era muito É. demonstrativo do que é o pensamento religioso. Este pensamento meio... O pensamento autoritário Pois. Mas depois não é, aquilo que Jesus fez não é diferente daquilo que o Luís de Matos faz quando arregaça as mangas, não é? Não tenho nada, estás a ver? Podes ver, não tenho nada. Isto é um truque bem feito. Pá, eventualmente, Está aqui a ferida e eu ressuscitei. tendo em conta que isto é uma história, não é? Sim, mas E acima eles de tudo... falam disto como se. É engraçado porque eles falam disto como se isto tivesse acontecido, quando na realidade tudo aponta para que seja apenas uma história. Bom, a questão do ressuscitar, do tipo ressuscitar, que é a história que eles estão a contar, que ele morreu e depois ressuscitou e teve a falar uns quantos tempos com este gajo, deixou um tipo espetar-lhe o dedo na ferida e depois foi para cima, não é? Pois, Esta história foi a vida dele. aconteceu tanto como qualquer história inventada pelo mundo fora, não é? Como o David Copperfield atravessou a Qualquer, muralha da China, é a mesma qualquer coisa. história inventada é o máximo que isto aconteceu. Agora, pá, aconteceu mesmo ou não, vai ser difícil de provar. Muito dificilmente alguém me consegue provar, porque se lê um livro, está lá escrito, Legal, pois. que Então. um livro cheio de coisas que não aconteceram de facto, que é possível provar que não aconteceram, um livro também ele cheio de contradições entre si, na altura de Jesus,
entre capítulos, como é que coisas acontecem que divergem umas das outras. Mesmo na altura da morte também, há uns que contam de uma maneira, outros contam de outra, e uma não pode ser igualmente de uma maneira ou da outra. E um dia destes nós devemos estudar isso também aqui um bocadinho, mas é um bocadinho demonstrativo esta ameaça. Ainda hoje, tu tens literatura deste género, fantástica, isto é literatura fantástica, mas muito mais bem escrita. Muito mais. São universos que estão fechados sobre si mesmo, sei lá, estou a falar de um Senhor dos Anéis, por exemplo. Pois. Ou daquele que era a série de televisão, como é que se chamava? Mas o gajo não acabou. O Game of Thrones. Ou o The Witcher, que é incrível. Ou o The Witcher. São universos que estão fechados dentro de si mesmo, mas bem criados. Bem criados, aquilo tem coerência, não é como isto, que uns dizem umas coisas, pronto. Agora tu imagina, daqui a 2000 anos, um gajo apanhar um livro do Harry Potter, ler aquilo, mas isto afinal existiu mesmo, gajos a voar em vassouras, e não sei o quê, pronto, é isto. Basicamente é isto. O que é que nós podemos dizer? Pronto, tens um livro e tu assumes que aquilo é verdade. Pronto, não há aqui mais nada. É isso. E vamos passar para a próxima notícia, que é aquela que eu acho que nós vamos potencialmente discordar. Se Deus quiser. O dia da Imaculada Conceição, celebrando no dia 8 de dezembro, é feriado nacional. Este dia invoca a vida e a virtude da Virgem Maria, mãe de Jesus, concebida sem mácula, ou seja, sem marca de pecado original. Pronto, e depois há aqui a notícia toda, e porque é que... E eles falam aqui de algumas coisas, porque a restauração da independência está associada a este dia, porque pelos vistos o Dom João IV... Restauração da independência de Portugal em relação à Espanha. Espera aí que este gajo está a falar comigo. Ok, já parou. E depois... que engraçado. Okay. E depois... É melhor não fazer mais isto. E depois, que tem a ver também com... o dia da mãe ser no outro dia, mas antes era este. Bom, enfim. Esta situação toda para dizer o quê? Que no próximo sexta-feira é feriado. E eu tenho para mim que não devia haver feriados religiosos. E discordamos? Não. Não é do... Caramba. Não acho que eu estava aqui a torcer para tu dizeres, eu acho muito bem que seja feriado. Não, pá. Caraças, eu acho que devia haver mais dias de férias, evidentemente. Compensar os feriados que deviam desaparecer com mais dias de férias. Devíamos controlar também melhor, porque estas coisas dos feriados e dos descansos, as pessoas às vezes não têm feriados, não têm descansos. As poucas vezes que há pessoas que não têm a segurança no trabalho que descansam são os feriados. E tirar esses 5 ou 6 dias de feriados religiosos, eu percebo que seja complicado, mas isto é uma coisa que tem de ser bem legislada. Aliás, porque há quem queira fazer no dia 8 de dezembro e há quem queira fazer numa outra religião qualquer. Se não existe religião no Estado, nós somos um Estado laico, não tem justificação absolutamente nenhuma. Não faz nenhum sentido haver qualquer tipo de feriado religioso. Nenhum. Não faz mesmo sentido nenhum. Agora, há muita coisa que a gente que não se comemora, que não são efemérides. Sei lá. Mas coisas internacionais, percebes? Porque até os nossos feriados nacionais, é uma coisa um bocado... Começa a ser um bocado bacoco, Nós vivemos num contexto mundial. Porquê é que havemos de comemorar só coisas nacionais? Porquê é que não se comemora, por exemplo, sei lá, a assinatura dos direitos humanos, por exemplo? Porquê é que não se comemoram feitos, sei lá, a chegada do homem à Lua, por exemplo? Vou dar exemplos, Miguel, não estou a defender que seja isso, estou a mandar para o ar, estás a perceber? Mas coisas da humanidade. Progressos da humanidade, estás a perceber? Faz sentido. 10 de junho, quando se comemora o 10 de junho, faz um bocado de impressão. E depois há sempre aqueles que gostam de dizer que é o dia da raça. Que é uma coisa horrível, o dia da raça. Mas qual raça? Raça é uma coisa de animais domésticos, não tem nada a ver com mais nada, quer dizer. Pois. Pronto, agora, aqui concordamos, é claro que
comemorar. Eu nem sei o que é que se comemora. Às vezes os miúdos perguntam-me, a pessoa que é feriado porque, pá, sei lá, é o dia da Nossa Senhora dos Altos Trovões, sei lá, eu, o que é feriado? Não, é Pá, verdade. não sei, de cor não sei, o dia da Imaculada Conceição, não sei o que é isso. Eu também não sabia, tive de ir ver. Eu tive de ir ver para investigar porque é que ia ser feriado na próxima sexta-feira. Eu consigo compreender feriados nacionais, esta história bom, enfim, isto vou entrar em política, não vou falar sobre isso, mas que a minha Câmara Municipal aqui tentou fazer aqui um brilharete que lhes saiu um bocadinho ao lado. Mas estas histórias dos feriados nacionais eu consigo compreender que haja uma razão de Estado, pá, uma liberdade, mesmo esta história da independência em relação à Espanha. Pá. Porquê? Não oponho. Porque há uma espécie de uma análise histórica do país sobre uma situação que, por exemplo, eu não gostava de estar na situação em que os tipos em Barcelona, estou-me a esquecer do espaço, estou a dizer Barcelona, Catalunha. mas a Catalunha vivem, não gostava, sinceramente não gostava. E estaria desse lado, ou dos tipos ainda pior é porque a história é mais violenta do norte de Espanha, no País Basco, e portanto são tudo situações. Sim, Miguel, tu não me entendeste bem. Eu não me oponho a que isso seja comemorado, como é óbvio. Sim, mas achavas que podia haver outras datas? Podia haver outros também, estás a perceber? Nós vivemos num mundo, pá, há uma história mundial, há uma história da humanidade que pode ser e deve ser também comemorada. Não tinha que ser só um feriado nosso. O dia do Einstein, não é? O dia do Einstein. Por exemplo, o dia do Einstein é o 14 de março, por exemplo, que é o dia do Pi. O dia do Einstein. Era fixe, por acaso. Mas é verdade, é o dia do Pi. A gente comemora na escola o dia do Pi. Quando o Einstein nasceu e é quando o Stephen Hawking morreu. Por acaso é uma coincidência, não é? Mas pronto, são coisas que podiam ser comemoradas agora a Imaculada Conceição, está bem? Comemorem, A Imaculada Conceição é insuportável. E depois tem tudo a ver, estas questões todas, ainda por cima, são religiosas e ainda mais, para piorar a questão, relacionadas com decisões feitas por reis, meu. Pois. Isto não tem sentido nenhum. Nós vivemos numa república, meu. Não vivemos num sítio que tenha de ser decisões feitas por reis, meu. Mas pronto, enfim. Era só isto que eu tinha para dizer sobre isto. Infelizmente ainda não foi desta. Ainda não foi desta. Vamos passar. Tínhamos fé. Vamos passar então ao nosso programa desfavorito e aos 5 minutos e 40, disseste tu? 5h40. 5h40. Então vamos lá ouvir. Mas se eu perguntasse agora, quantas horas de adoração fazem por semana? Horas de adoração por semana seria um bom teste. E agora lança a pergunta mesmo, diz ele. Mas cada um vai responder por si. Não, porque me dá muito trabalho, e porque isto e porque aquilo, diz o Papa. Pois é que se vocês não rezarem, se não adorarem, a vossa vida vale pouco. Pronto, eu penso que isto é... Podes parar, Miguel. Portanto, repara, tu podes passar o dia a abusar de uma criança, mas se rezares à noite, se adorares, a tua vida vale muito. Sei lá, olha, a Marie Curie, uma cientista ateia, que, sei lá o que é que ela fez. Estamos a falar de uma mulher que... Sim, foi incrível. Descobriu toda ganhou 2 prémios Nobel, um da Química e outro da Física. Uma pessoa que, olha, pagou... Ela com a irmã, não sei se sabes disto, a Marie Curie tinha um trato com a irmã em que uma ia à escola 2 anos enquanto a outra trabalhava para lhe pagar os estudos. E depois trocavam. Imagina. Esta gaja descobriu a radioatividade, esta gaja salvou milhares de soldados franceses na Primeira Guerra Mundial. E com os estudos dela, milhões. A custo da própria vida, que ela ainda hoje tu não podes mexer num livro da Marie Curie sem proteção. Sem ires com um fato anti-radiação, imagina. A tumba dela está selada com chumbo. Portanto, a custo da própria vida. A vida dela não valeu nada.
A do Papa é que vale. Portanto, a minha é que vale, que estou aqui no meio deste Fausto todo a mandar disparados para o ar. A minha vida vale muito porque eu adoro muito. Agora, esse pessoal que anda aí a descobrir curas para doenças e isso, se não rezarem não valem nada. E uma vida, nem é preciso um gajo, seja o padre que for, não é? O tipo que for, que tenha uma boa vida, que se porte bem e que seja amigo das pessoas e tente ajudar, não vale nada. Não rezaste. Não rezaste o suficiente. Isto é horrível. Quando o pessoal me vem dizer este Papa é muito progressista, isto é horrível o que este gajo diz, pá. Tu só vales se rezares. Mas o que é isso, pá? São coisas que revolvem-me as entranhas, pá. Como é que é possível um gajo dizer isto lá do alto do seu Fausto todo, daquela riqueza toda, percebes? Cheio de anéis de ouros e de fio de ouro e não sei o quê. A vossa vida só presta se me rezarem. Agora, de outra forma, vocês não valem nada, pá. Complicado. Vamos lá ver. A próxima sou eu, que tenho aos 8 minutos uma pequena passagem que diz o seguinte. Gente que está mesmo diante do próprio Deus feito homem. Isto é tudo muito misterioso, mas é tal e qual a loucura que os cristãos acreditam. Pois, 70% dos americanos católicos praticantes... Acho curioso o Pedro Gil, sendo católico, falar em loucura dos cristãos. Sim, é uma loucura neste sentido que eu sei que estamos a afirmar uma coisa que humanamente é difícil. Mas reiteramos, isto não é por distração que se diz. Eu quero sublinhar isto porque de ser tão difícil de acreditar, se compreende que esta sondagem diga que 70% dos americanos, católicos americanos, não acreditem. Isto o que é que está a acontecer? Eu acho que já é o suficiente. O que está a acontecer é a hóstia na boca e o vinho que se transforma em sangue, para os católicos, não é como se fosse sangue, não é uma imagem. Não. É sangue e é o corpo de Cristo. Exatamente. E eles acreditam nisto, e ele nas próprias palavras dele, isto é uma loucura, mas é de facto uma loucura. E é de facto uma loucura. Portanto, eles, na cabeça deles, são canibais. Completamente canibais. Na cabeça deles, eles alimentam-se são de sangue do seu Senhor. Que lhes dá da carne do seu Senhor. Portanto, eles são canibais. Na cabeça deles. Eu acho eu sempre achei isto maravilhoso, no sentido em que nunca me canso de contar estas histórias, de eu ir a igrejas e ouvir estas histórias, porque me convidam a ir já não me esqueci do que é, não é o batismo, é o que vem a seguir, porque o batismo não assisto, recuso-me, mas os miúdos mais novos da minha família, desde há muitos anos, que de vez em quando me convidam para aquela outra coisa que vem a seguir. As primeiras comunhões. Exatamente. E eu ouço sempre esta história de que não é como se fosse, é de facto o corpo de Cristo. E eu acho que é uma loucura, e o tipo diz, é uma loucura, mas nós acreditamos. E depois o judeu ainda diz, mas não acreditam, como é que continuam a ir e tal? Porque eles são todos uns fundamentalistas religiosos que estão aqui, têm 1 hora quase de tempo de antena numa rádio nacional e ninguém para isto. Isto é imparável. Não. É uma coisa eu inacreditável. já mandei uma queixa para o provedor, mas nem para a provedora neste caso, mas nem resposta tive, não há resposta sequer. Às vezes ainda mandam uma resposta tipo de agradecemos e tal. Não, nem sequer se diga, não quero lá saber. Tipo, alguma coisa, gente. Enfim, próximo minuto. Ora, 16h55. Nós ouvimos isto os dois, Miguel, e pronto, eu acho que... É verdade. Vamos tentar ouvir e ver se ouvimos mesmo bem o que está aqui a acontecer. E não lhes suscita dúvidas? Naturalmente que há um aproveitamento maioritariamente político, e a maioria das divergências que existem, claro que algumas são teológicas, algumas têm a ver com certas crenças, mas nunca foram essas divisões que dividiram os muçulmanos. Aquilo que mais dividiu foi precisamente as divisões políticas que existiram. E esta corrente mais radical ou fundamentalista, não diria fundamentalista, mas extremista do Islão que existe, infelizmente foi aproveitada para incitar as massas para uma rebelião contra o seu governo ou contra os seus regimes totalitários. E nisto as pessoas sentem força, e as pessoas sentem que vão conseguir um novo
um novo regime, ou um regime que lhes dê mais justiça do que a vida que eles atualmente vivem. Sim. E claro, isso faz com que as pessoas adiram a este tipo de interpretações, que na maioria das vezes são interpretações erradas, mas que servem bem, encaixam como uma luva no fim político que está a ser retratado e defendido. difundido. Portanto, Epá, eu não faço comentários a isto. Isto é horrível. Quer dizer, eu estou a isto é eu horrível. estou a tentar Arranjar uma justificação ler isto da maneira mais, como é que eu ia dizer? caridosa Mais que possas. caridosa que eu posso. Qual é que é a maneira que eu vou ler? É, estes tipos estão sob uns regimes complicados, já por si, e tornam-se mais extremistas para lutar contra estas injustiças, tornando-se eles ainda mais injustos por sinal. E isto é uma coisa que acontece, de facto. Eu não vejo isto como uma coisa... Ou alguém se aproveita deles viverem em regimes totalitários e se aproveita disso para lhes prometer uma liberdade ou uma justiça, mas não é assim que ele explica isto. Repara, as palavras dele são, e infelizmente, estas fações extremistas incitam as pessoas a lutar contra os seus regimes totalitários. Pois, claro, eu estaria lá, não é? É a resposta a isso. Eu estaria lá a lutar também. Porque é que elas precisam de incitamento sequer? Porque a única coisa que se pode fazer de moral dentro de um regime totalitário é lutar contra ele. Não há mais nada que se possa fazer de moral em relação a isso. Pois, exato. Bom, mas é muito significativo realmente haver esta confusão toda de pessoas religiosas que, no fundo, e isto é o que eu acho que nós temos reforçado e temos falado muito, que a religião pode não ser até o fim, o motor que faz com que certas coisas aconteçam, mas é certamente uma arma. E uma arma que é usada há muito tempo e é usada de uma maneira muito eficaz. E sim, este tipo faz parte dessa arma. Este tipo é um imã, eu não me quero enganar, bom, também estou a saber se me engano ou não, mas é um imã de uma... Portanto, ele faz parte desta arma, ele faz parte sem dúvida. desta coisa que nós achamos que nós devemos, de certa maneira, baixem lá as armas ou desarmem mesmo, não é? E eu defendo que deve haver... se eu vivesse nos Estados Unidos neste momento, eu seria o maior advogado contra a porte de armas, seja onde for, até polícias. Diga-se de passagem, há outras maneiras de fazer a segurança pública sem ser com armas que matam pessoas. E nos Estados Unidos ou noutro sítio qualquer. Mas tu vês, isso não traz mais segurança. Não, pelo contrário, não é? É o país com mais mortes de armas vendidas no mundo, de longe, de uma coisa. E a arma, a proibição da arma é fundamental. E se as armas nos Estados Unidos, que é o problema que é, as religiões são um problema no mundo, isso é um problema de facto e causam muitas mortes, é uma arma impiedosa que transforma pessoas boas em pessoas más. Sem dúvida nenhuma. Enfim, pronto, era só este pequeno rant que eu queria dizer. Queres muito rapidamente, Miguel, é só mesmo por piada. Mete aí nos 21:45. 21:45. Eu gosto das piadas. É só mesmo por piada. Vamos lá. Aí. Particular. Na sua vida, inclusive, não entrar em discussões políticas. A política na religião nunca deu resultado. Sim, envenena. Envenena. Que é para poder estar aberto a todos, senão depois as pessoas criam... Portanto, este discurso do Papa Francisco é muito atual. Está combinado, não vamos falar de política. Ok? Envenena. 32:30. Já estás a ver onde é que eu vou chegar. Claro. Né?
32, estás no 32, 30, desculpa. Ok, 32, mas está 30. combinado, Miguel. Não vamos falar de política porque envenena. Ok? Certo. Envenena. Como é que se faz este equilíbrio? Primeiro é assumindo um bocado aquilo que também o Papa Bento XVI dizia, que é reconhecer com humildade que a razão tem patologias, tem anomalias. E ele chamava a atenção de que isso aconteceu nos grandes regimes ateus, portanto, sem Deus, do século XX. Estamos a falar do comunismo e do nazismo, que são dois grandes regimes ateus. Pronto, não vamos falar de política, e, portanto, compreendes isso? Pronto. Mas o comunismo e o nazismo são ateus. Atenção. Sabes dois grandes regimes ateus? A Suécia e a Finlândia. Não, nós. São dois grandes regimes ateus. Mas nós. Sabe? Qualquer país, basicamente, tirando Inglaterra, na Europa, são regimes ateus. São os Estados laicos. O laicos. regime comunista na Venezuela tem 7% de ateus. Mas é que. E depois, e uma coisa muito fundamental. O nazismo não tem nada de ateísmo. O Mein Kampf e os soldados usavam na fivela deles, fazemos o trabalho de Deus. Dizia Gott mit uns, quer dizer, Deus connosco. Deus connosco e que fazemos mas o trabalho de Deus. Eles eram tão ateus que até punham aquilo na fivela do cinto, que é para meter pirraço aos outros. Exato, olha, vês? Eu sou ateu, mas tenho aqui isto. Eram tão ateus. Uns ateus apoiados também eles pela Igreja, foram apoiados até muito tarde pela Igreja. Pela Igreja católica. Chamar ao regime nazi um regime de ateus, que chamem ao regime comunista um regime de ateus, aceito perfeitamente. Sim, não me parece... Não se pode esconder que Marx era o fundador intelectual do comunismo. Marx disse que a religião era o ópio do povo. E era de facto, na altura. Mas esconde isso. Mas a questão do ateísmo comunista que existia, depois a maneira como, por exemplo, se Stalin olhava para ele próprio, não, era quase uma questão religiosa. Tal como na Coreia do Norte, é uma questão religiosa. Podes dizer que é um regime ateu. Mas aquilo não se pode considerar um regime ateu. Não. Quando tu idolatras um ídolo, como se fosse um Deus, exatamente com os mesmos preceitos, tu só não queres a chamar-lhe religião. Mas é o que é na realidade. Além de que, tirando a parte que o comunismo não é. O comunismo é uma teoria económica. Exato, e depois é essa a questão. É que nós temos de ver que no comunismo, tu tens razão, Marx fala dessa como uma crítica humanista, no fundo, diz a religião é o ópio do povo e as pessoas adormecem nesta questão, e há uma crítica aí, e há uma análise de crítica a esta arma que nós estamos a falar, mas na questão do nazismo há de facto uma intenção religiosa por trás de muitos dos atos. Mesmo a morte dos judeus não teve só a ver com o facto de eles controlarem economicamente uma parte do país, que tem a ver de facto, imagino que a questão mais fundamental, mas também tem a ver com um ódio religioso, uma perseguição religiosa. Sem dúvida, Miguel. E vamos lá ver, se tu disseres assim, mas o Stalin era ateu, é capaz de ser. Eu acredito que o Stalin fosse ateu. O Hitler era ateu. Não. Se calhar tinha as suas crenças, se calhar não acreditava em Deus, acreditava noutras coisas. Não sei. Mas algum deles cometeu as atrocidades que cometeu por ser ateu. É porque eu também posso dizer, o Stalin tinha bigode e o Hitler tinha bigode. Então a malta que tem bigode, Sim, é verdade. Espera aí. É verdade. É que nenhum deles cometeu as atrocidades que cometeu por ter bigode. Verdade. Então nenhum deles cometeu as atrocidades por ser ateu. Não é por isso. Não quer dizer que não fossem. Nenhum de nós aqui defende que se tu fores ateu és boa pessoa. Sim, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. E a questão do ateísmo só responde a uma questão. Tens ou não tens uma crença religiosa. Mas a questão, uma crença sobrenatural, vamos lhe dizer assim. Sim. Agora, a questão do Hitler, eu gostava de
não era ateu de maneira nenhuma. Não. O Mein Kampf, o livro que ele escreve, tem várias passagens de como é que se faz o trabalho de Deus. Temos que fazer o trabalho de Deus, era o que ele Nenhum dizia. tipo que fale sobre o trabalho de Deus é ateu. Nenhum. Não dá hipótese. Isso é uma... Se me disseres o Stalin, o Stalin foi um tipo que o ensinamento dele, ele aprendeu numa escola de padres para ser padre daqueles ortodoxos. Foi aí que ele aprendeu a ler e a escrever. Se ele era ateu naquele momento, eu também não sei, porque eu não sei se ele escreveu sobre isso ou não, porque eu nunca li nada do Stalin. Acho que ele escreveu um pequeno livro muito mal escrito e houve muita gente que me a disse questão que não é era essa, é que mesmo que fosse, mesmo é que isso, é o que pudesses tu dizes, separar mesmo que que eles são, fosse. mas não é isso. nada do que eles cometeram foi em nome do ateísmo. Sim, é verdade. Não tem nada a ver. Inegável. É o mesmo que eu dizer, pronto, olha, os dois tinham bigode. Isso mesmo. Pronto, Enfim, mais algum Mas minuto. pronto, mas tem podemos piada porque eles 10 minutos antes dizem não vamos falar, a religião não se pode meter na política, mas 10 minutos Mas depois isto eles mas ouve lá. deixa-me ter aqui a farpazinha, A os ateus religião- são comunistas ou nazis. Mas ele Os dizer ateus... a religião não se deve meter com a política. Ele teve 2 programas inteiros antes deste a falar de política. Dois programas inteiros Só a falar discutir política. só a discutir política e ia ser um monstro. Ia ser um monstro, que é o que esse tipo que diz que não quer falar de política é um monstro. É um monstro, um tipo de extrema-direita, um gajo terrível. Mas pronto, tens mais alguma coisa a dizer neste Não, mais nada. Pronto, então vou terminar só com Vamos embora. com o último vídeo que desta vez não tem piada, mas que fecha bem. Hoje eu falo, ser gay na região da Paulista é fácil. Sim. Por isso que em grandes metrópoles, no caso. Mas assim, ser na Paulista, sendo bem sucedido, tendo condições de vida, tendo o seu lugar. Agora vai para a periferia. Entendi. Vai para quem depende da família. Quantas pessoas não são colocadas na rua? Quantas pessoas não são agredidas? Sim. Como que essas pessoas vivem? Ainda existe muito preconceito. Muito. A gente está vendo escancaradamente esse preconceito, né? A gente estava falando até sobre religião. Eu respeito a fé de todo mundo, mas assim, quando essa fé ela coloca em risco a vida das outras pessoas para impor algo. Quando essa fé coloca em risco as outras fés, né? Exatamente. Se você colocar, eu tenho a minha, você tem a sua, ok. Exato. Não, a sua não pode. Pronto, e esta questão é um vídeo que eu concordo perfeitamente, mas para dizer que há muita perseguição religiosa, principalmente tenho ouvido falar muito da perseguição religiosa no Brasil, e o que ele fala é muito importante, e nós também devíamos ter alguma consciência disso, no nosso privilégio urbano, no fundo, aqui em Portugal, que é muito fácil certas coisas acontecerem em Portugal, mesmo em Portugal, especialmente no Brasil, em grandes metrópoles, onde há muita gente e onde as coisas se diluem. Mas em espaços pequenos, às vezes as coisas são complicadas. E há muito preconceito perigoso para pessoas que não vivem em segurança. E as religiões não ajudam absolutamente nada, quer dizer, o teu modo de vida não é natural, no fundo é o que eles dizem. A homossexualidade não é natural. Porquê? Porque está aqui no meu livro, fala de cobras que falam, de dilúvios globais, percebes? Está aqui neste livro que fala destas coisas todas, a dizer que isso não é natural. O argumento de não é natural é sempre terrível, não é? É uma coisa horrível, quer dizer, os antibióticos também não são naturais Exatamente. Mas tu, quando tens uma infecção, não rezas, tomas um antibióticozinho e estás calado. Exatamente. A tua vida não vale de nada porque tu não rezas, mas isso é outra história. E isto é perigoso, isto é perigoso, como este fulano aqui diz. E no Brasil não tenho aqui presente nenhum estudo, mas há muitas mortes
devido a isto, de homossexuais, de pessoas trans, pá, e tem a ver com isto, tem a ver com este fundamentalismo religioso, que depois também não é fundamentalismo, isto é a religião pura e simples. Sim. Portanto, são maus os fundamentalistas que agem com toda a base de apoio que eles têm, porque se fossem só meia dúzia de malucos, se mais ninguém acreditasse nisso que eles acreditam, eles não tinham força nenhuma. Os fulanos que fazem isso têm força, têm uma base de apoio muito grande. Eu acho que isso é engraçado o que estavas a dizer, e há bocado também estavas a dizer isso na questão do programa E Deus Criou o Mundo. Eu não sei se nós falámos isso no episódio ou antes, mas o que aconteceu foi que o tipo muçulmano, quando está a falar, começa a descrever estes inimigos dele como fundamentalistas e depois corrige. Bom, fundamentalistas não. Extremistas. Porque fundamentalistas são todos eles. São todos os que acreditam aquilo até ao fim. Quando leem um livro e o pior que pode acontecer, acho que também nos primeiros episódios dizias isto, mas é bom reforçar, que há religiões que são muito pacifistas e o pior que pode acontecer são serem os mais pacifistas do mundo. Mas há serem mesmo muito pacifistas, é o fundamentalista, não é? Exatamente. Do pacifismo é um gajo mesmo muito pacífico. Mesmo muito pacífico. Um gajo não faz mal fazer nenhum. mal a um hacker. Um hacker já é um gajo coitadinho do hacker. Mas nem abre a janela do quarto para não matar o hacker. Exatamente. Sol não. Sol no tapete não. Mas este fundamentalismo tem exatamente essa conotação de quando chegas a um determinado momento em que tu lês aquilo e é aquilo que está ali escrito, e se tu aceitares tudo aquilo que está ali escrito, tu vais magoar pessoas. Exatamente. Vais, porque acreditas naquilo. Se não tiveres para te chatear, lês e deixas estar. Agora, se por acaso fores um nível acima daquilo, pronto, vais agir de acordo com aquilo que ali está. Naquele primeiro vídeo eles diziam, se fossem religiosos como nós, lançávamos-lhes os cães em cima. Ou o tipo muçulmano que vive com pessoas que acreditam na lei da Sharia, que é terrível e que é muito perigoso. Mas lá está, Miguel. Se eu dissesse assim, não existem muçulmanos no mundo. São meia dúzia deles, radicais, querem matar toda a gente, mas são meia dúzia deles. Isto não tinha importância absolutamente nenhuma. Eles só têm peso porque têm por trás uma base de muçulmanos moderados, mas que lhes dão essa força. Porque eles são muitos. Verdade. Portanto, nem sequer podemos culpar só os fundamentalistas, porque toda esta gente que acredita neste conto de fadas, que isto são contos de fadas, não há aqui mais nada, não há aqui mais nenhuma base. Ninguém tente fazer crer que isto é mais do que isso. São contos de fadas que são passados às crianças em pequenas e que depois continuam, mantêm. É verdade. Mas pronto, e é isto. Mais coisas falaremos, tinha outra coisa para dizer, mas esqueci-me. Enfim, Gabriel, já passámos do nosso tempo há 8 minutos. Mais uma vez não consegui manter-nos no tempo. Tem mal, é indiferente. Muito obrigado e até para a semana. Obrigado, amigo. Até para a semana. Um abraço.